Bem-vindo ao INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP. Olá, eu sou o Dr. Matheus Amorim, cardiologista do INCOR, e hoje eu recebo o Dr. Francisco Akira, também cardiologista aqui do nosso instituto. Hoje nós vamos falar sobre a quarta diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória. Bem-vindo, Akira. Obrigado. Obrigado, Matheus, pelo convite. Prazer estar aqui. Akira, a gente sabe, que toda avaliação cardiovascular perioperatória começa com a anamnese do exame físico, isso já está bem no nosso dia a dia. Mas nessa nova diretriz, tem algum score de risco que a gente usa para refinar essa avaliação? Perfeito, Matheus. Essa é uma novidade que a nova diretriz está saindo, né? Nós temos três diretrizes fresquinhas que saíram, né? Então, tivemos a diretriz europeia de 2022 de avaliação perioperatória, a nossa diretriz brasileira publicada esse ano e a diretriz americana que também foi publicada esse ano, né? Então, esse conjunto de informações e todas elas são unânimes em trazer diversas opções de algoritmos, né? Então, temos muitos algoritmos, obviamente, cada um com o seu ponto mais forte, seu ponto fraco. A diretriz brasileira focou em 3 algoritmos especificamente. O primeiro é o famoso score de Lee, né, que todo mundo já utiliza, publicado na década de 90. É fácil de utilizar, é simples, são só 6 variáveis, dá quase para guardar de cabeça. E ele foi muito estudado, está no dia a dia dos clínicos, cardiologistas, né? Então, ainda a diretriz mantém esse algoritmo. A gente sabe que algumas populações, esse algoritmo falha muito, principalmente em pacientes de alto risco, por exemplo, aqueles pacientes que são submetidos a cirurgias vasculares arteriais. Então, especificamente nessa população, não é ideal a gente usar o score de Lee, e a gente tem outras alternativas, né? Por exemplo, a diretriz também traz um score específico para a população vascular arterial, que é o VSG-CRI. Então, um algoritmo também derivado que funciona, ele tem uma acurácia melhor nessa população. E por último, um dos algoritmos que impactou bastante nos últimos anos, né, desde a publicação lá no JACC, nós tivemos o algoritmo do Al-Berraz-2, que foi desenvolvido lá na Universidade de Beirute e validado no banco de dados americanos, que tem quase 2 milhões de cirurgias, né? Esse algoritmo teve uma acurácia muito superior ao score de Lee. Então, também é um algoritmo simples, fácil, pode ser usado tanto em pacientes de menor risco como em pacientes que são submetidos a cirurgias vasculares arteriais. Então, é um algoritmo que, apesar de ainda não ter sido validado especificamente na população brasileira, vem ganhando muito destaque e faz parte de ter um destaque especial na diretriz brasileira, na quarta diretriz. Poxa, excelente, Akira. A gente sabe que esses scores, eles trazem dados objetivos para a gente estimar esse risco. Mas uma coisa que nos incomoda na prática clínica, e eu acho que é interessante a gente trazer essa discussão, é que às vezes a gente está avaliando um paciente, a gente faz o score, mas a gente olha, poxa, é um paciente mais idoso, ele tem muitas comorbidades, de repente aquele score não está, totalmente preciso. E hoje a gente traz muita questão da fragilidade. Será que tem alguma novidade sobre a avaliação de fragilidade perioperatória? Eu acho que é importantíssimo, Matheus, a pergunta. Sem sombra de dúvida, né? Nossos pacientes são mais idosos, a nossa população tem mais comorbidades associadas e os scores de risco muitas vezes falham em detectar aquela percepção subjetiva de fragilidade, né? Então, a diretriz brasileira traz como recomendação 2A, assim como todas as outras principais diretrizes internacionais, uma avaliação de fragilidade. E como a gente pode fazer isso, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é olhar o famoso shape score. Né, que a gente fica olhando e olha a cara do paciente e fala, esse senhor aqui eu acho que tem uma cara de ser um pouco mais frágil, esse paciente não, né? A gente erra muito, né? Então, normalmente, um paciente que tem um peso menor, a gente tende a achar que é mais frágil. Um paciente que já está, às vezes, um pouco acima do peso, a gente fala, não, mas ele é fortinho, né? A gente até consegue. Então, realmente, uma percepção completamente subjetiva é muito falha. Então, as diretrizes são enfáticas em recomendar uma avaliação objetiva. A gente tem uma série de escalas que a gente pode usar, tem a escala de Rockwood, TAGA-10. Eu, especificamente, gosto bastante de uma escala que é trazida na diretriz brasileira, que é a escala de FT. É uma escala simples, fácil, foi validada em cenários de doenças cardiológicas, por exemplo, PATAV. E a gente usa basicamente domínios de mobilidade, levantando e subindo da cadeira, declínio cognitivo, anemia, albumina, e a gente faz um score de fragilidade. Então, a grande recomendação é faça uma avaliação de fragilidade e usando uma ferramenta que você preferir, uma ferramenta objetiva de avaliação de fragilidade. Muito cuidado só na percepção subjetiva do paciente. Agora, como cardiologista, eu preciso trazer uma questão polêmica. E as provas funcionais?
que é que a nova diretriz traz de recomendação? Tem alguma diferença das recomendações da Sociedade Europeia, das sociedades americanas? Essa acho que ficou a questão mais polêmica agora com o lançamento das 3 diretrizes atualizadas, né? Pra você ter uma ideia, na diretriz europeia, a realização de uma cintilografia ou um ecoestresse virou uma classe 1 de recomendação. A diretriz brasileira colocou como um 2A e a diretriz americana colocou como um 2B. Ou seja, é um cenário sombrio, né? Então, como que eu penso um pouco sobre essa avaliação da solicitação de provas funcionais? Primeira coisa a prova funcional estratifica melhor o risco? Sim, esse é um fato. Então, assim, quanto pior a sua prova funcional, mais área de isquemia, achados de maior risco, uma hipocaptação transitória numa cintilografia envolvendo grandes segmentos, sem sombra de dúvida, isso está relacionado com a maior taxa de eventos no perioperatório, né? Agora, especificamente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer com essa informação, né? Porque desse cenário todo, muitas vezes acaba levando a condutas inadequadas. Por exemplo, a gente levar um paciente a uma revascularização que talvez ele não precisasse. Então, nesse cenário, talvez a polêmica. Qual que é a utilidade prática? Então, a grande recomendação da diretriz brasileira para quem que eu preciso solicitar prova funcional? Primeiro, para o paciente que vai fazer uma cirurgia grande. Se ele vai fazer uma cirurgia, uma catarata, uma endoscopia, um procedimento cujo risco é muito baixo, não faz nem sentido pedir. Então, primeiro passo, ter uma cirurgia de pelo menos risco intermediário ou alto. Segundo passo, o paciente tem que ter uma probabilidade de ter doença. Então, ser um paciente de risco, pelos algoritmos, de risco intermediário ou alto, né? E o terceiro passo fundamental, é um paciente que tem que ter uma baixa capacidade funcional. Se é um paciente que consegue subir 2 lances de escadas, anda, faz esporte, pratica atividade física regular, a prova funcional pouco vai acrescentar nesse paciente. Então, ele precisa ser um paciente que tem baixa capacidade funcional. E o que você precisa sempre se perguntar quando a gente vai pedir o exame vai mudar alguma coisa? Eu vou mudar meus remédios, eu vou mudar minha estratégia de cirurgia, eu vou mudar onde que esse paciente vai fazer o pós-operatório, eu vou pensar em fazer algum exame adicional. Então, sempre fazer essa pergunta. Fazer meu exame vai mudar alguma coisa na minha conduta médica, né? Então, acho que esse é o quarteto que a diretriz brasileira traz. Então, pacientes de risco intermediário ou alto, cirurgia de risco intermediário ou alto, baixa capacidade funcional e que o exame vai possivelmente mudar a minha conduta médica. Perfeito, Akira. E a angiotomo de coronárias tem espaço nessa avaliação pré-operatória? Aí entra um tema mais polêmico ainda, né? Com certeza a angiotomografia de coronárias ganhou o nosso dia a dia como cardiologistas, né? E obviamente ela foi testada em vários cenários pré-operatórios, todos com estudos retrospectivos, né? Então a gente não tem ensaios clínicos randomizados avaliando a estratégia com angiotomografia de coronárias. E o que a gente tem de dados, né? Por um lado, ela tem, assim como em outros cenários da cardiologia, um ótimo valor preditivo negativo, né? E quanto maior a gravidade anatômica da angiotomografia de coronárias, tem uma correlação sim com maior taxa de eventos. Agora, a diretriz brasileira não se posiciona em relação a isso por um motivo importante. Primeira questão, é um exame que tende a superestimar muito o risco. Então, tem estudos que mostram que ela superestimem até 5 vezes o risco perioperatório. Então, a gente tem um problema, então, jogando o risco de todo mundo lá para cima, né? E o segundo, a questão que a gente tem que ter muito cuidado, que de todas as estratégias de redução de risco perioperatório que a gente tem, revascularização é a que não se mostrou eficaz, é a que menos tem evidência de que funcione para alguma coisa. E a angiotomografia, você tem uma coceira muito grande quando você vê uma lesão acima de 70% para tentar revascularizá-lo antes da cirurgia não cardíaca, que é uma conduta errada, né? Então, por isso que a diretriz brasileira foi cautelosa e não recomendou a angiotomografia, justamente porque ela possivelmente superestima muito o risco e você tem que ter muita cautela e não levar a revascularizações adicionais, que nesse cenário perioperatório provavelmente não é a melhor estratégia para o manejo da doença coronariana do seu paciente. Perfeito, Akira. Só para a gente finalizar essa nossa primeira parte da conversa, uma coisa que chamou a atenção durante a leitura da diretriz é uma nova indicação, né? Uma coisa que está sendo muito chamada pelos biomarcadores. Existe algum biomarcador que é preferencial? Tem alguma indicação precisa para a gente fazer essa dosagem? Perfeito. Acho que, sem sombra de dúvidas, a gente sabe hoje em dia que, apesar dos algoritmos e tudo que a gente faz, a nossa anamnese, exame físico, exames subsidiários, a nossa acurácia, né, a nossa bola de cristal para adivinhar quem é aquele paciente que vai ter um infarto perioperatório, que vai ter alguma complicação, ainda é muito falha. A gente
não tem uma ferramenta ideal para acertar em 100% dos casos, né? Uma bola de cristal perfeita. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas e os biomarcadores têm ganhado cada vez mais espaço como um estratificador de risco adicional. Então, para isso, 2 ganharam mais destaque. BNP, né, os peptídeos natriuréticos, ou as troponinas de alta sensibilidade. Né? A gente pode usar as duas, a diretriz brasileira recomenda as duas indicações, tanto do BNP como da troponina. A preferência é, aqui no Brasil, pelo troponina, por um duplo sentido. Primeiro, que ela é um pouco mais barata do que o BNP, e o segundo papel é que a troponina pode ser utilizada para comparar com os valores de troponina no pós-operatório. Então, um paciente que no pós-operatório, se eu acho que ele tem uma probabilidade de ter um infarto é grande, então eu vou dosar troponinas seriadas no pós-operatório. Se eu não tiver um valor basal, muitas vezes eu acabo ficando rendido na nossa avaliação. Então, a troponina tem esse duplo papel. Um, de estratificador adicional de risco, e segundo, de você ter um valor basal de comparação para quando você for olhar o paciente no pós-operatório. Então, por isso a preferência brasileira pelas troponinas, ao contrário, por exemplo, da diretriz americana, que coloca um peso maior no BNP, mas também recomenda o uso de troponinas. Perfeito, Akira. Eu agradeço a tua presença. A gente vai continuar essa conversa na parte 2, falando sobre a 4ª diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória, publicada esse ano pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em outubro de 2024. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer participar. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.